Nossa história com o Mosteiro de São Bento, curiosamente, começa com um casamento, né? Em 2015, uma grande amiga nossa casou-se aqui, nesse mosteiro, e me chamou muita atenção na época, porque eu nem sabia que havia mosteiro em Fortaleza, né? Assim, insólito, né? Pensar em monges. Nós começamos a vir, nos encantamos, né, pelo mosteiro, pela atmosfera, né, pelo como o cuidado que tem com a liturgia, com a palavra de Deus, né, e nossa vinda para cá caminhou lado a lado com o nosso processo de conversão de volta à igreja, né, e desde então estamos aqui e caminhando como postulantes para, se Deus quiser, sermos oblatos. Em breve. Em breve. Nós dois somos médicos, somos colegas de turma, então passamos no vestibular, começamos em 2004. Éramos amigos, né, colegas de turma, tínhamos núcleos diferentes de grupos de amizade, até que em 2006, meio que só pode ter sido meu anjo da guarda, né, que simplesmente como se virou minha cabeça e olhou, mostrou a Estefânia e mostrou assim: "Por que você não se aproxima da Estefânia, não tenta alguma coisa?", né. É uma pessoa que eu já admirava, né, a sua inteligência, é uma grande amiga, só que eu não tinha um olhar, assim, eventualmente para pensar em namoro com ela, e tal. E desde Porque então nós éramos amigos, né, isso, nós éramos do mesmo grupo de amigos, mas nunca tinha, existido um interesse afetivo. afetivo, né, além de amizade. E as pessoas até nos perguntam muito isso: "Não, mas você gostava dele ou ele gostava de você antes?". Não, a gente se gostava como amigo, e a gente acha que é de repente, que é o acaso, né, porque na época a gente não entendia, mas isso foi Deus, né, foi o anjo da guarda dele que, de repente, falou para ele: "Olha, se aproxima da Estefânia", e a nossa vida, desde então, né, de 2006, do dia 26 de dezembro, né, foi o nosso presente de Natal, né, foi começar a namorar, que a nossa relação mudou, né, deixou de ser uma amizade e passou a ser um interesse afetivo, né. Isso. Aí em 2006, né, 26 de dezembro, como ela falou, a gente começou, e assim ficamos até 2009, quando a gente se casou. A gente se casou, ainda não tinha nem terminado a faculdade, ainda eram estudantes, né, era o último semestre, mas estudantes, porque sabíamos que não tinha mais dúvida, né, o tempo foi curto porque era para ser. E desde então nós estamos aí juntos, né. Nós decidimos que íamos nos casar com 1 ano de namoro, né, nós combinamos: daqui a 1 ano Sim. nós vamos ficar noivos e no ano seguinte vamos nos casar. E assim fizemos, né. E enfim, e desde 2009, né, nós somos casados e achávamos que a nossa vida estava perfeita, completa, e era uma vida boa, né, mas faltava um elemento, né, porque o casamento, o matrimônio, né, na visão da sociedade atual é o quê? É uma relação afetiva, você gosta de alguém, e um contrato social, né, nós tínhamos um contrato social, um casamento civil, né, mas desde a nossa conversão, o matrimônio passou a ter um outro significado e desde então, nós entendemos que havia algo que faltava, né, que a gente na época não reconhecia, não sentia falta, ou sentia falta e não sabia nominar, que era Deus, né, faltava Deus na nossa vida. Esse tempo todo a gente era casado só no civil, chegamos a ter até 2 filhos, né, até que tudo mudou, uma graça que eu tive usando inclusive o meu filho mais novo, que me fez voltar à igreja. Com a minha volta, minha esposa veio comigo também, e culminou que ano passado, setembro do ano passado, a gente se casou nesta capela onde a gente está agora aqui, dando esse testemunho. Quando a gente casa, a gente faz votos, né? E um deles é de estar junto à alegria e na tristeza. Então, alegria e tristeza, como toda relação humana, né, sempre vai ter. Então, assim, não há alegria maior do que participar da criação. E a gente entende que, quando você entende o matrimônio como uma vocação, não como um contrato, não como uma afetividade, o eu deixa de ser o centro, né, então eu não me casei com Norberto para Norberto me fazer feliz, para me completar, para fazer o que eu quero, né. Nós nos casamos
para que juntos possamos caminhar para Deus, né? Para eu me doar a Ele e Ele se doar a mim. Você se doa inteiramente, né, ao outro, que é o seu marido, e aos outros que são seus filhos, né? Então deixa de ter essa visão individualista que é tão comum da sociedade atual e passa a ser a visão para o outro. Por que que eu me casei? Eu me casei porque Deus é amor. Se Deus é amor, eu perpetuo o amor de Deus no meu marido, na minha família, na criação dos meus filhos, né? Então, o matrimônio, né, passa a ter um outro objetivo, que não é a sua satisfação pessoal, é você caminhar junto com o outro, com seus filhos, com a sua família, para que a gente chegue ao céu, né? Então, essa perspectiva é uma perspectiva muito maior do que simplesmente você amar alguém. E isso ajuda, né, você a superar os problemas, as diferenças, as dificuldades, né? Porque o amor afetivo, ele é bonito, ele é importante, mas ele não é. Nem todo dia você tá simpático, tá feliz ou tá agradando o outro, né? E por que que as pessoas se separam, abandonam o casamento com facilidade? Porque não há uma dimensão de que isso é um sacramento, que há algo maior do que só a gente, né? Como já falamos, retornamos à fé católica, conhecemos o mosteiro, ratificamos, e nos foi proposto, a gente já queria participar, digamos assim, de uma forma mais efetiva em alguma comunidade, participar da paróquia, enfim, e nos foi proposto pelo nosso Dom Prior, o Dom Marcos, eh, a possibilidade de sermos oblatos, né? Já tinha chamado a atenção na festa de São Bento, a primeira festa de São Bento que a gente veio, né? Todo o trabalho dos oblatos de fazer o evento, ajudar o evento a acontecer, né, junto com os demais monges e outros voluntários. E a gente achou aquilo muito interessante, né? Não entendi nem direito ainda o que seria um oblato, né? O que seria a regra beneditina, né? E com a nossa convivência no mosteiro, a gente foi vendo como era, digamos assim, uma forma que cabia na gente, né? Uma forma baseada na oração frequente, né? Na Lexio Divina, são pessoas que gostamos muito de ler a palavra, né? Então, você meditar a palavra e principalmente na obediência. A gente precisa assim, não se deixar tomar pelo egoísmo, né? E nada como para combater o egoísmo e como servir, né? Então, como o oblato, ele vai doar sua vida, né, para servir, né? O propósito principal de servir, ele vai tentar viver junto ali na regra todos os preceitos do Evangelho, né, das Sagradas Escrituras como um todo, mas principalmente do Evangelho, é mais um caminho de santificação. E assim, poder viver a espiritualidade em comunidade, né? Não só lendo, estudando em casa, né? Como a gente aprende com os outros, com os irmãos, né? E como isso aqui agora também é nossa família, né? Isso é muito Sagrada Escritura, né? Jesus disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? São aqueles que seguem a vontade do Pai, né? E hoje as pessoas, os monges, os outros oblatos, né? As pessoas que frequentam, são a nossa família também. São a família que não é a família biológica, mas é a nossa família cristã, é a família da igreja, né? E hoje a gente tem isso, a gente se sente leve e feliz aqui, como se fosse na nossa casa, né? Você sobe aqui a montanha do mosteiro, né? E você fica em paz, se sente acolhido, porque é na nossa família, né? Então, além disso, da visão para a vida sacramental, a visão de comunidade, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, quem me conhece, né? Então, assim, mas viver, conversar com outras pessoas tem sido muito gratificante e tem me ajudado muito a evoluir nas coisas da fé. Você que é jovem, é comum vir, né, digamos assim, o desejo do relacionamento. Ó, algumas pessoas vão ser chamadas, vocacionadas para ser sacerdotes, para ser religiosos, né? Esses também irão se casar, né? Mas se casarão com a igreja Hum. lato sensu, né? Mas para aqueles que não, né, que forem, né, tiveram essa nobre e também sagrada vocação, né, de se relacionar com outra pessoa, de formar família, de ter filhos, o que eu aconselho é que aceitem esse chamado, né? Pensem bem, né? Escolham bem seu parceiro, mas antes de tudo, procurem entender um pouco mais o casamento, né?
Às vezes, quando a gente é jovem, a gente não consegue, até por uma certa imaturidade mesmo da idade, né, entender isso. Mas eu agora, né, depois que eu me casei na igreja, sacramentalmente, a coisa mudou completamente, a visão. Porque você imaginar agora que esse casamento, né, é um sacramento, assim como foi seu batismo, um momento único, né, que naquele momento você passou a ter uma filiação divina propriamente dita, né, o crisma, sua primeira comunhão, seu primeiro contato com o corpo de Cristo, são momentos únicos e que não se repetem, né? E assim é a mesma coisa o casamento, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade que está muito superficial, que tudo é muito descartável, desde coisas materiais até relacionamentos, até que Deus nos livre a vida humana, né? E você entender o que é dar um sim definitivo é muito importante, né? Pensem sobre isso. Pensem em dar sim definitivo. Entenda que um dia, quando morrermos e formos julgados, nós podemos dar um sim definitivo para Deus ou um não definitivo, né? E é definitivo mesmo. Então, se a gente conseguisse viver isso no casamento, entender esse voto, né? Novamente, o valor do que é um voto, fica tudo muito mais fácil, pessoal. Então, assim, entenda como um sacramento, enxergue o Cristo no seu parceiro. Perceba como nas Sagradas Escrituras o casamento é recorrentemente chamado, né? Então, tudo começa com a aliança. A primeira aliança de Deus foi com um casal, Adão e Eva. Então, o primeiro milagre público de Jesus foi Um num casamento. casamento. No Apocalipse, nós nos referimos às bodas do Cordeiro, né? Então, a imagem do casamento é muito sagrada. Então, aprofundem, meditem sobre isso, essa visão sacramental do casamento. E eu garanto que isso vai fazer com que vocês se decidam sim por enfrentar o casamento, não ter medo, confiar em Deus, se entregar ao seu parceiro, servir a ele e o outro também servindo a si, e que sejam abertos à vida, né? A gente sabe das dificuldades, dos medos, das angústias do mundo, mas confiar em Deus, se abrir à vida, participar desse dom, né, que é de gerar uma vida como Deus quer, é o maior presente que vocês vão.